Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Erin. Hoje nós vamos iniciar uma nova série no canal sobre o princípio da honra. O texto que nós vamos nos basear está em Gênesis 14 e em Hebreus 7, que você pode ler em sua Bíblia. Essa passagem nos relata o encontro que Abraão teve com Melquisedeque, mas antes vamos entender o contexto desse encontro. Na série em que Deus comunica o seu poder através da natureza, que está disponível aqui no canal, nós vimos o momento em que Abraão se separa de Ló e Deus volta a falar novamente com Abraão. Nesse momento, Ló segue para viver em Sodoma e Abraão segue para viver próximo aos carvalhos de Manre. Naquela época, houve uma disputa entre reinos aliados. 5 reinos fizeram uma coalizão, que foram Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, e do outro lado se uniram 4 reinos, Elão, Goim, Sinear e Elazar. O grupo menor de 4 reinos venceu o grupo maior de 5 reinos. Se fosse uma vitória de 1 para 1, já ia carregar a glória da vitória, mas foi uma vitória ainda mais significativa, porque o grupo menor venceu o grupo maior de reis. E os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra. Ló estava entre os ricos moradores de Sodoma. E além de levarem sua riqueza, eles também o levaram como prisioneiro. E aqui a coalizão vencedora cometeu uma pequena, mas crucial falha na estratégia de guerra. Que falha foi essa? Terem levado Ló como prisioneiro. Ló não tinha força nem no mundo natural, nem no mundo espiritual para impedir a ação daqueles reis. Mas ele tinha um forte aliado, que era hábil nos 2 mundos, que era Abrão. Abrão era mais do que seu parente, era seu aliado. Por que eu digo que Abrão era mais do que um parente? Porque algumas famílias relatadas na Bíblia, ao invés de procurar proteger seus familiares, na verdade procuravam sua destruição, como foi o caso de Caim, que matou seu irmão Abel, como foi o caso de Rebeca, que convenceu o próprio filho a mentir e enganar o próprio pai. Depois Jacó foi enganado e extorquido pelo tio e sogro Labão, entre outros relatos na Bíblia. Mas Ló está entre a minoria das famílias relatadas na Bíblia que contavam com parentes que realmente buscavam pelo seu bem, que no caso era Abrão. E Abrão não era qualquer aliado. No contexto bíblico, Abrão era praticamente uma celebridade. Amado de Deus, visitado por Deus, patriarca, pai da fé, entre outras virtudes. Não era perfeito, não. Só para deixar claro para quem confunde a ficção dos filmes com a realidade da Bíblia. Todos os homens e mulheres da Bíblia eram pessoas reais e pecadoras, assim como nós também somos. O que muda de uma pessoa para outra é o tipo de pecado que comete. Diferente da ficção dos filmes, que elegem personagens, heróis, perfeitos e que vão combater os malfeitores. Na realidade bíblica, o atributo perfeição pertence somente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Mas entre os homens que passaram pela terra, Abraão está entre os mais célebres. E a sua influência não está apenas no mundo espiritual, mas também aqui na terra. Ele administrava bem a sua vida, seus negócios, sua prosperidade. Outras famílias eram abençoadas através dele, garantindo seu sustento. Ele zelava pela sua segurança e a dos seus. No acampamento dele tinham homens treinados, capacitados, que nasceram lá e foram treinados desde a infância na arte do combate também. Mesmo não sendo uma nação ainda, ele já tomava medidas para proteger suas fronteiras. Abrão também tinha importantes aliados, como Manre, Escol e Aner.
e uma vida de promessas e bênçãos garantidas pelo próprio Deus. O que podemos dizer de algumas nações que são consideradas potências mundiais, nós podemos dizer de Abrão. Abrão era uma potência pessoal. A disputa que estava ocorrendo entre os reinos citados, Abraão não tomou como problema dele. Ele continuou cuidando da sua vida, dos seus afazeres, das suas propriedades, mas no momento em que ele ouviu o que aconteceu com Ló, que ele havia sido capturado, ele veio em seu favor. Ele reuniu 318 homens do seu acampamento, homens treinados, além de contar também com a ajuda de seus aliados, Man, Riscol e Aner. A equipe de Abraão atacou grupamentos de reis à noite e os derrotou. Ele foi capaz de vencer 4 reinos, algo que nem a coalizão de 5 reinos tinha sido capaz de vencer. Além de conseguir resgatar seu sobrinho Ló, ele recuperou todos os bens que haviam sido saqueados. Após essa vitória fenomenal, os reis de Sodoma e de Jerusalém foram ao encontro de Abraão. O rei de Jerusalém, Melquisedeque, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E após ser abençoado por Melquisedeque, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. No livro de Hebreus, Paulo diz que o menor é abençoado pelo maior. Abraão teve humildade de se colocar como menor, como inferior a Melquisedeque e ser abençoado por ele. Mesmo sendo um dos homens mais notáveis de sua época, Abraão reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque e honrou a ele, e foi abençoado por ele, mais ainda do que ele já era abençoado. Como vimos, Abraão não era nenhum pobre coitado, não, e nem se fazia de vítima das circunstâncias. Algumas promessas feitas a ele não foram feitas a mais nenhum outro homem na terra. Apesar de tudo isso, Abraão tinha um coração humilde, de não buscar aplausos, de não buscar glória para si. Ao contrário, ele reconhecia e honrava quem estava acima dele, primeiramente a Deus, depois o próprio Melquisedeque, como vimos. Hoje, infelizmente, percebemos pessoas que não carregam nem metade da notoriedade que Abraão carregava, se vangloriarem por tão pouco, demonstrarem uma carência de aprovação, de reconhecimento pelos outros. Abraão, ao invés de ficar nessa carência, ele cuidava bem da sua vida, administrava bem sua vida. Ele não precisava mostrar e falar para ninguém sobre sua importância, não. Os seus resultados falavam por si. Abraão nos traz lições poderosas aqui. Ao invés de procurar o reconhecimento dos outros, procure cuidar também da sua vida espiritual e material, a ponto de poder ajudar os seus aliados, se precisarem, como ele fez com Ló. E procure desenvolver sabedoria e sensibilidade para reconhecer e honrar quem está acima de você e ser abençoado, como ele foi por Melquisedeque. Alguém pode perguntar: e se eu der honra a quem não merecia honra? Isso pode acontecer realmente. Mas caso isso acontecer, não se sinta constrangido por isso. Sinta-se grato, porque você teve o seu conhecimento expandido e descobriu que aquela pessoa não era tudo aquilo que você imaginava. Como diz Paulo, em tudo dai graças. Mas quando alcançamos o discernimento e a humildade para dar honra a quem tem honra, nos tornamos mais honrados e mais abençoados também. E hoje nós ficamos por aqui. Lembra de se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre o princípio da honra e acessar esses poderes e bênçãos que estão disponíveis também para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!